Boa tarde a todos, estamos aqui na Fazenda Babilônia, como podem ver, fundada em 1800, né? Então uma fazenda aqui bem antiga, visto que a cidade de Pirenópolis, que é mesmo 1740, né? 1730. Aqui em Goiás eu andei por Goiás Velho, Anápolis, Pirenópolis, e agora estamos aqui na Fazenda Babilônia, que é uma referência aqui para a região. Então aqui nós estamos aqui na mesa da Fazenda Babilônia, e aí está montado aqui uma refeição extremamente farta. Aliás, fazia muito tempo que eu não via tamanha variedade de produtos. Realmente a fartura aqui realmente impressiona. Tem muitas coisas de época aqui, né? As receitas tradicionais, e aí vamos, né, enfrentar essa refeição. Agora nós vamos aqui saborear uma coisa que eu nunca comi na vida, matula de galinha, assada no borralho, espécie de comida muito usada pelos tropeiros, pela durabilidade. Carne de galinha caipira, moída, toucinho moído. Toucinho era uma comida que era a regra, né, no Brasil colônia. O Dom Pedro I era fã, e antes do Brasil colônia, o Brasil independente, né? O Dom Pedro I era fã de toucinho, né? Como é que era o ditado mesmo? Depois ele edita, né? Não existe sermão sem Santo Agostinho e nem refeição sem toucinho, era o que se dizia. Açafrão, pimenta bode, ovos, farinha de milho caseira, interessante. Ele vem então numa trouxa, vamos experimentar esse aqui que eu nunca comi. Gostoso, hein? Gosto bem diferente. Aqui tá o cardápio escrito. Muito bom. Agora eu vou experimentar então o cavaco de peixe, de queijo, que vai polvilho, ovos, banha de porco e queijo. Curiosidade, variedade de biscoito assado na folha de bananeira. Origem interior de Minas e Goiás. Nossa, bem gostoso, viu? Segundo a dona Thelma, isso aqui combina bem com melado, que tá aqui, ó. Ficou ótimo com melado. Muito bom. Agora nós vamos experimentar carne de rendenho, a moda da casa. Também nunca comi na vida. Carne de vaca moída, carne de porco moída, açafrão, pimenta bode, manjericão e rendenho. O que é rendenho, hein? Agora eu não sei. Carne envolvida e assada. Rendenho. Película de gordura tirada do intestino do porco. Então está explicado. Então vamos lá. Muito bom. Bem encorpada, bem forte. Substanciosa. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Cadê o pau a pique que eu não tô vendo? Agora nós vamos degustar o pau a pique. Massa de mandioca seca, queijo ralado, coco ralado, leite de coco, ovos e manteiga de leite.
Comida típica indígena, uma variação do beiju, sofrendo algumas modificações com o tempo. Assado na folha de bananeira, muito usado na época do Brasil colônia. Vamos ver então. Não tinha nem uma roupa de garrafa. Dá pra amamentar. Olha, muito bom, um gosto muito diferente, por causa que vem com elementos de coco, né? Olha uma combinação aqui de primeira. Adorei esse aqui, mandioca com coco ralado e um pouco de queijo ralado. Mandioca, queijo e coco fizeram uma tríade aqui muito boa que eu, olha, fiquei surpreso, viu? Muito bom mesmo. Agora nós vamos para o bolo de senzala, fubá de canjica, leite, cravo, canela, açúcar e garapa. Olha que interessante. Bolo assado na folha de bananeira, receita muito utilizada pelos escravos. Doce, né? Textura diferente. Bom também. Agora vamos degustar a trouxinha da Sinhá. Coalhada azeda, fubá de milho, abóbora madura. Bolos produzidos pela Negras para suas senhoras no Engenhos de Cana. Engenho de... Aqui tinha engenho de cana na região? Isso aqui deve ser receita nordestina, né? Uma delícia, muito bom. Agora vamos para a última degustação, que vai ser a brevidade. Polvilho, ovos e açúcar, receita típica da região de Minas e Goiás, sendo muito usada na época do Brasil colônia. Agora, pelo que eu sei, a brevidade foi um dos primeiros doces trazidos pelos portugueses no Brasil e talvez seja um dos doces mais antigos registrados no Brasil. E eu tenho uma coisa pessoal com ele, que é um doce que eu comia muito quando era criança, né? Então aqui eu tenho uma memória afetiva com a brevidade. Vamos ver se essa aqui tá boa ou não. Muito bom. Excelente. Nos preservamos por decadência. A gente tem uma cultura ainda muito fresquinha na nossa cabeça quanto à parte da gastronomia, né? Quanto a outras, muitas festas folclóricas em Pirenópolis. De um modo geral, o goiano tem uma identidade muito forte. Eu acho que não perdeu graças ao isolamento, né? Ah, bom. E quando o Saint-Hilaire passou por aqui, ele faz essa observação. Quando passa... Esse é meu cachorro, né? Para... Chumbinho. Não tem problema. Aí não, Chumbinho. Chega para cá um pouquinho, não? Tomar, chama ele aqui. Chama o cachorro aí. Passa, Chumbinho, para fora. Vai deitar. Eles são obedientes. O Saint-Hilaire, ele passa por aqui, ele fala de 200 escravos aqui. Ele fala da organização da higiene, né? Que não havia barulho. Então, ele chama... Eu não sei se foi ele, mas... Foi no período dos viajantes que alguém chamou isso aqui de uma Babilônia. Porque antes chamava Engenho de São Joaquim, né? Ele chamou isso de uma Babilônia pela grandiosidade, pela exuberância da arquitetura, que era fora da realidade para o Centro-Oeste. Porque o engenho de cana aqui, o nosso engenho era um engenho real, era um engenho movido a água, que era mais comum no Nordeste. Né? Então aqui era raro, então, o engenho de... porque nós não existíamos no ciclo da cana, né? Veio aqui, começou bem depois, começou no começo do século XVIII, né? Com a Anhanguera, né? Com a Anhanguera. Então, nós passamos a existir no ciclo do ouro. Então, em Goiás, nós podemos dizer que os dois ciclos foram juntos.
porque nós tínhamos que ser autossuficientes em açúcar. Não tinha como buscar açúcar no litoral. Mas aqui a fazenda era só de açúcar ou era gado? Não, comércio? era de açúcar, algodão. Algodão. As três economias aqui era açúcar, algodão e mandioca. Mandioca porque foi a base alimentar, né? Segundo o Câmara Cascudo, a gente comia mais mandioca do que arroz, do que feijão, né? Se não houvesse mandioca no país, os portugueses não dariam conta de explorar isso aqui. Foi alimentação no primeiro século, era predominante a mandioca, né? Então, o açúcar era mais para consumo interno. Ah, o açúcar não era vendido para fora? Não, porque o litoral tinha muito, né? Tinha muito e não tinha como concorrer por causa das estradas. Onerava a questão de logística, né? Por exemplo, um goiano gastava 6 meses para ir voltar ao Rio. Nossa, era muito longe. Então, a gente vê falar da produção de açúcar, uma parte do Triângulo Mineiro, de repente, Mato Grosso, né? E o que sustentava a fazenda? O que dava dinheiro para a fazenda? Dava mais dinheiro para ele no algodão, porque ele exportava para a Inglaterra. Era exportado para a Inglaterra. Inclusive, o Saint-Hilaire fala muito bem isso. E a gente não estuda. Nós não estudamos o interior do Brasil. Até hoje, o brasileiro acha que o Brasil é somente o litoral. Porque também os portugueses ficaram mais de 200 anos lá, né? Então, até hoje, as pessoas ignoram aí o interior. Quando vem para cá, assustam. Assusta, né? Não imagina que teria uma fazenda nós como temos essa. uma outra vida. Não só a fazenda, mas o desenvolvimento do Centro-Oeste é muito grande. Hoje o agronegócio, né, é predominante, é muita extensão de terra. Agora, por onde que o algodão era exportado? Pelo Rio de Janeiro mesmo? Rio de Janeiro, ele era para o Rio de Janeiro. Nós tínhamos naquela época só 2 estradas reais aqui, né? Em Minas você fala de várias estradas reais, aqui nós tínhamos só 2. Porque era uma que ia para Cuiabá, Salvador, que essa no início era uma estrada de contrabando, porque depois é que ela ficou sendo, como que fala, considerada uma estrada real, porque era de grande importância. Todos os escravos que vinham para cá, vinham de Salvador a pé, era através dessa estrada, e nós tínhamos a outra que ia para o Rio, ela passava por Pirenópolis. E Goiás Velho também, eu vi lá Goiás Velho, um monumento, e dizer que a estrada ou nascia lá ou passava por lá. Goiás Velho. É o seguinte, Pirenópolis foi um entroncamento. Entroncamento. Também. Pirenópolis foi um entroncamento de 2 estradas. Comercialmente falando, Pirenópolis era até mais desenvolvida. A estrada iniciava lá, porque lá era a capital. Ela passava por aqui, passava em Pirenópolis. Ela seguia para onde? Ela passava ali perto de Brasília, entendeu? Ela passava em Lusiânia, passava ali perto de Paracatu, ela entrava em Minas, aí ela... Triângulo Mineiro ali? Uberaba, Uberlândia, um pouquinho para cá, e ela passava, ela saía numa cidade de Minas chamada Oliveira, que era o entroncamento dela, ou você ia para a direita, para a capital de Minas, para essa região de Mariana, Ouro Preto, ou você ia pegar a Serra da Mantiqueira, a divisão de Minas com São Paulo, você ia sair no Rio. Esse era o caminho. Tanto é que eu fiz uma viagem técnica com o Sebrae, nessa região como é que chama lá? De Socorro, de Serra Negra. Uma guia me falou que lá ainda tem uma picada lá, uma estrada lá que chama Trilha dos Goiáses. Olha, Trilha dos até hoje tem essa trilha lá. E quanto tempo os tropeiros demoravam daqui até o Rio de Janeiro? Olha, era em torno de 6 meses, porque você saía aqui na safra, que era junho, julho, né? Não tinha chuva, mas quando eles voltavam, tinha chuva. Então, sempre a volta era mais difícil, era mais demorada, porque você pegava muitos rios cheios, e a gente não vê falar de ponte. Nós temos o Rio Paranaíba, na divisa aqui, tem um Rio Grande, né?
Então, era muito difícil as travessias. Como é que eles atravessavam? Tinha lugares que era balsa, né? Era balsa. Tem o desenho do Rugendas, que é o Rugendas. Ah, o Rugendas. O Rugenda, ele veio para Goiás. Mas chegou a estar aqui na fazenda? Não, eu nunca vi citação nenhuma dele. Mas tem desenho dele nos nossos livros didáticos, eu lembro disso. Demonstrando as travessias dos rios, era com balsa, sabe? Ou então, a nado. O meio de transporte era a tropa de burro. Tropa de burro. Porque os burros eram mais resistentes, né? Então era uma loucura. Loucura. Esse povo dormia no meio do mato, no meio da estrada, né? E não tinha hospedaria, não tinha como, né? Tem a história de um Toné, de um neto do Visconde de Toné, que ele veio aqui para Goiás em 1880, mais ou menos. Ele veio aqui implantar a eleição aqui em Goiás. Tem um livrinho dele pequenininho que a gente devora ele, que está muito, muito legal. Ele chama Anotações de Viagem. Eu esqueci o primeiro nome dele, não sei o que, de Toné. E ele relata a viagem dele. Ele já veio de trem, saiu de São Paulo de trem, entrou em Minas, não sei até que ponto que o trem já tinha a linha de trem de ferro. Depois ele pegou carro de boi. E ele conta que ele ficou muitos dias, porque ele parou num lugar que estava muita chuva e que tinha 15 carros de boi atolados na frente deles. Aí foi aquela peleja para vir. Depois do carro de boi, ele pegou tropa de burro. E ele, quando ele chegou, ele fala da pobreza do Palácio dos Arcos. Porque, assim, a nossa arquitetura, se o senhor observar, ela não tem azulejos, ela não tem, porque as coisas não tinha como trazer. Então, aqui é essa singeleza, é essa simplicidade. Então, ele descreve a simplicidade que era, né? E ele não, quando ele ficou aqui 2 anos, quando ele foi para voltar, ele não quis mais voltar de cavalo. Ele falou, não, eu vou navegar. Pegou o Rio Vermelho, saiu no Araguaia, porque eles navegavam o Rio Araguaia, subiu para Belém, para o norte, naufragou, um amigo dele morreu naufragado lá em cima, numas cachoeiras. Só sei que ele saiu em Belém, saiu no litoral e desceu. Porque ele falava que não conseguia, mas ele tinha um problema, ele narra lá um problema dele lá, de doença, muito interessante. Interessante. Agora a senhora transformou, foi a senhora que transformou aqui num lugar turístico, de receber? Fui eu, porque eu fui até meio obrigada, porque Pirenópolis começou a desenvolver um turismo, e já vinha muita gente aqui, aleatoriamente, sem organização, sem horário, aquela coisa meio desorganizada, me atrapalhava, porque moro na fazenda, né, trabalho, cozinheira, né? Aí foi quando, em 97, eu resolvi abrir, colocar uma plaquinha até para me organizar e cobrar uma taxa. Tá ótimo, fez muito bem. Aí comecei assim, sabe? Mas cobrando só para visitação. Aí depois, uma escola de Brasília, que minha primeira professora lá do Marista, pediu para trazer os alunos aqui. Dona Thelma, deixa eu levar os alunos lá para conhecer, nós falarmos sobre, estão estudando gente cana, trabalho escravo. Falei, tudo bem. Aí você arruma um café para eles? Eu falei, não, você pode cobrar. Eu falei, não vou cobrar isso não. E ela falou, não, quero que você cobre, senão. Eu falei, então, enfim, montei um café para eles. Mas um café igual você tomaria na cidade, né? Depois alguma coisa me falava assim, como que vem para uma fazenda de 200 e tantos anos, feita pelos escravos, e eu servi presunto, sanduíche. Coisas que não tem da tradição, né, da cidade. Não sei mais o que, rosquinha húngara, mas não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá errado.
eu vou fazer o que nós comemos, que faz parte da nossa cultura gastronômica. Eles que é só isso que eu posso oferecer, eu não posso oferecer outra coisa, porque comida faz parte da história. Claro. Quando você vai estudar um povo, tem que estudar a culinária do povo. Você tem que estudar, porque a gente dependia do seu bioma. Ninguém plantava nada ainda, não tinha agricultura. A sua comida era por extração. É por isso que por que a gente come o empadão com a gueroba, que é amargo, né? Deixa eu só passarem aqui. O pessoal pergunta assim, nossa, mas por que Goiânia gosta dessa coisa amarga? Não é que a gente gosta, é porque a gente não tem um palmito. Mas ficou muito bom, empadão goiano porque mais gostoso que sem. Não, é porque o nosso empadão ele ainda está mais original, sabe? Mas a gueroba é uma substituição do palmito, porque palmito é da Mata Atlântica. E aqui é outro bioma, né? Aqui é outro bioma. Tanto é que a gente usa muita coisa do índio, porque nós tivemos essas três culturas, né? Depois vieram os italianos, mas você vê, se tratando de Goiás, igual o sul também, italianos, alemães, né, de um modo geral, nós não tivemos isso. Nós tivemos, assim, uma família de italiano ali, uma família de alemão, muito esporádico, não que acentuasse na nossa gastronomia, né? Então, a gente carrega muito a indígena, como o piqui, como é muito bom. Como a pamonha, tudo indígena, origem indígena. Né? Qual que é a área da fazenda? Hoje são 250 alqueires goianos, né? Goiano, qual que é a equivalência? É o dobro do paulista. O paulista é 24.400, goiano é 48 mil. É igual o alqueire mineiro, né? Não, o mineiro ainda é menor também. Menor também. 4,84. É 4,8. Em São Paulo é 24 mil, né? 24 mil. Mas 24 mil metros quadrados. 24 mil. 24.400. Então, aqui é o dobro. Aqui é o dobro. 48.800. Você sabe por que isso? Não. Porque é questão de produção. O alqueire, na verdade, é uma medida de volume, não de área. Alqueire de terra, nós temos alqueires. Um alqueire são 4 quartas. Uma quarta são 20 litros. Quer dizer que 4 quartas dá 80 litros. As escrituras antigas, você já viu que tem assim, um alqueire e 2 litros de terra? Você já pegou uma escritura antiga? Não me lembro de pegar assim. Pois é, uma escritura antiga que você pergunta às pessoas aqui, você fala para ele assim, quantos alqueires você tem? Só tenho 100 metros e 2 litros. Olha que interessante que é a medida. Aí, né? será que você está medindo a terra? Não. Está medindo o volume. Você está medindo, é o volume da produção na terra. Porque, como a terra de São Paulo melhor, ela produz o mesmo volume de produção no tamanho da metade do alqueire de Goiás. Aqui a gente precisava ter o dobro. Deu o dobro. E originalmente a fazenda de qual que era a área dela? Originalmente era 11 mil alqueires de terra. Depois o meu bisavô teve vários filhos. Meu bisavô teve 8 filhos. Foi meu bisavô quem comprou, né? Ele comprou em 1864. Qual que é a origem do seu bisavô? Meu bisavô, ele é brasileiro mesmo, mas ele tem uma descendência espanhola. Chamava Padre Simeão Estelita Lopes Zedes. Ele nasceu em Lusiânia, que era Santa Luzia. Lusiânia, perto de Brasília. Perto de Brasília. Aí depois a fazenda foi fragmentando. Foi fragmentando com a herança. Ficou com a parte da sede. O meu avô ficou com a sede. Ficou com a sede. O meu pai ficou com a sede. E eu fiquei com a sede. Mas nós demos preferência para o caçula ficar com a sede.
Porque na tradição, quem fica com a sede é o caçula. Até em São Paulo era assim. Se você pegar aquelas famílias mais antigas, né, de São Paulo, das grandes, do ciclo do café, principalmente, é a mesma coisa. Tinha uma Pessoal, tradição mas- bem antiga, medieval, que era exatamente assim. Que a principal tinha que ficar com o caçula. Pois Mesmo é, na mas Europa, você coisa sabe bem por quê, antiga. meu Isso filho? aí veio da Europa. Pois é, né? Tudo vinha da Europa. É, tudo bem. A gente tinha que ficava com caçula, porque os pais tinham muitos filhos, 14, 20 filhos, 15, 20 filhos. Minha avó mesmo teve 14. Então, os mais velhos já iam caçando e adquirindo o seu espaço. Mudava de cidade, ia por outro lugar. Não, e ficava na fazenda às vezes. Mas muitos não mudavam, porque muitos fazendeiros pagavam para estudar, mesmo no exterior, Mas isso- Coimbra Mas, e outros locais. ia pro mas Rio por de exemplo, aqui em Janeiro, Goiás Salvador. era muito difícil alguém mandar para Não ia? Portugal. Não tinha essa tradição? Tinha, mas uma vez Era não tinha, raro, era né? mais difícil. Às vezes ia para a escola dos jesuítas em São Paulo, entendeu? Mas, por exemplo, quem estava no litoral tinha essa coisa de ir para a Europa. Aqui a gente não vê falar muito, não, entendeu? Mas, de qualquer maneira, esses filhos ficavam nas terras, cada um no seu espaço. Quando chegava a hora do caçula casar, ele já não tinha mais. Ele não podia sair porque os pais estavam idosos. Tem que ficar para cuidar dos pais, Ficar né? dos pais. Aí ele acabava, os pais morrendo, ele acabava ficando. Só que eu não sou a caçula, né? Ah, a senhora não é caçula? Não sou Meu irmão caçula não quis. Falou, não quero isso não, dou conta de uma casona dessa, não. Aí fomos para o meu irmão mais velho, que é engenheiro, mora em Goiânia. Ele falou assim, minha mulher não dá conta disso aqui, não. Porque isso aqui é muito trabalho. Né? Isso aqui sobra para Tem que mulher. ter vocação, sobra para mulher, claro. Isso aqui sobra sempre para mulher, que vai querer decorar. Eu vou pegar um copo d'água, pode ser? Pode, à vontade. Eu vou pegar ali, tanto é que eu estou aqui até hoje, né? E meus irmãos acharam tudo bom, porque ficou a casa para a família, né? Da irmã, e não foi a casa da cunhada, né? É verdade, tem esse lado também, né? A liberdade é maior. É maior, né? E aí, tem alguma curiosidade que a senhora gostaria de comentar sobre a fazenda? Uai, não, assim, só que meu bisavô era um padre, né? Isso que é bem estranho. Né? É bem estranho.
tanto que tá demorando as coisas hoje. Eu ligo pro cara da pizza, né? Aí ele vai e fala para mim assim, pede o cardápio, aí eu vou e falo o cardápio, né? Aí ele vai e fala assim, em torno de 35, 40 minutos a pizza está pronta. E antes de desligar o aparelho, eu falo para ele, não terminou não? Se não está pronta a pizza, tem lógica, como nós estamos hoje? Rapaz, olha só, hoje aqui, o foco do Café Sertanejo, que vocês foram pro lado da Dona Thelma fazendo uma entrevista com ela, eu acredito que sim, é uma fonte maravilhosa esse detalhe, mas olha só, a Dona Thelma tem cardápio ali na mesa, que só para fermentar naturalmente gasta 10 até 12 dias. Então é impressionante. Você está entendendo o que é o nosso o tempo? Olha só, por exemplo, coloca aqui 30 quilos de milho para fazer um fubá de canjica. Se eu deixar essa máquina funcionando o dia inteirinho, coloco 6 horas da manhã, quando for a parte das 6 horas da tarde, eu vou ter um milho para canjica e vou ter um fubá de canjica, sem gastar nada, só mudar o roteiro da água. Mas não tá rápido, eu quero produzir mais rápido. Deu para entender a logística? Nós estamos hoje com aquela... É um signo da velocidade, né? Nós ligamos pro cara da pizza e antes de ligar o aparelho, nós procuramos se está pronto. O cara nem pôs a mão na massa. É verdade. Então aqui nós concluímos o nosso passeio na Fazenda Babilônia, me surpreendeu positivamente, quer pela qualidade da comida, quer pela tradição da comida, né? Porque a Dona Thelma resgatou então receitas tradicionais, né? Preservando a memória e os sabores desde o tempo colonial, quer por coisas que eu nunca tinha conhecido, que eu não conhecia, quer pela brevidade, que eu gosto bastante. Também tinha pão de queijo, broa, rosquinhas, uma coisa melhor que a outra. Então, esse lado da fazenda foi muito interessante de preservar a tradição da culinária brasileira, especialmente da culinária goiana. E também, outro lado, além da simpatia da Dona Thelma, também a estrutura física aqui da fazenda me impressionou muito, né? Tudo muito bem conservado, o porco no pasto, estão conservando ainda o boi curraleiro, né, que eu acho que está sumindo, agora todo mundo está dando preferência para zebu e holandês e algumas outras raças europeias. Então tudo isso aí fica muito importante, né? E é uma fazenda assim, impactante pelo tamanho dela, pela quantidade de instalações, pela capela, que é muito bonita, né? Pelos utensílios que estão sendo guardados e preservados. Então realmente, para quem mora aqui na região de Goiás, é um passeio imperdível, né? Já que um bate e volta daqui a Goiânia é 1h30, e de Anápolis, quanto que é? Uma meia hora, né? Uma meia hora. Então vale muito a pena ir visitar, e quem vem de outros estados, vai para Pirenópolis, Goiás Velho, Anápolis, Goiânia, também vale muito a pena vir aqui na Fazenda Babilônia, que é uma volta ao passado, um passado que infelizmente os brasileiros estão esquecendo, e preservar a memória é muito importante, né? Então ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção.